Você deve ter ficado curioso com a thumbnail, com o título, com a capa desse vídeo. Pare no meio do caminho e aprenda mais. O efeito janela aberta é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Pereira, sou auditor da Receita Federal e treinador de aprendizagem acelerada e de domínio emocional para provas e concursos públicos. Sim, a sua aprendizagem depende radicalmente, muito mais do que qualquer estratégia, qualquer técnica ou qualquer material, da sua capacidade de gerenciar a sua mente e o seu estado emocional. Quando você aprender a fazer isso, aliado a uma rotina de eficiência, qualquer estratégia e técnica de estudo somente vai potencializar a tua aprendizagem. Os maiores fatores que determinam a sua aprendizagem, o seu foco, sua disciplina, o seu raciocínio, a sua memorização, a sua concentração, são fatores de vida, emocionais, mentais e de rotina. Se você quer aprender mais sobre isso, fica aqui comigo e depois dá uma olhadinha no link aqui embaixo, no final desse vídeo. E eu quero falar sobre esse efeito janela aberta. Como que isso pode fazer a diferença nos meus estudos? Como que isso vai fazer eu parar no meio dos estudos e aprender a memorizar ainda mais? Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que quando você assiste uma série, quando você assiste uma novela, quando você assiste algo que tem continuidade, eles normalmente eles param no finalzinho, eles quebram a informação, eles vão e colocam uma imagem ou uma situação extremamente empolgante, entusiasmante, uma coisa que está se desenrolando e aí eles quebram aquilo e te deixam curioso, interessado, com vontade de saber o que vem depois. E você se lembra exatamente daquilo e você fica 24 horas, às vezes, esperando o momento de que dê a continuidade daquele episódio no dia seguinte. É exatamente isso. As televisões, as séries, as novelas utilizam muito isso, do efeito janela aberta. É deixar no teu cérebro uma portinha aberta, uma janela aberta, para que o teu cérebro fique, caramba, o que será que vem depois? Como será que vai continuar aquele assunto, aquele tema, aquele vídeo, aquela série, aquele programa? E nos estudos a gente não tende a utilizar isso porque você foi doutrinada mentalmente a acreditar que você tem que fechar um assunto nos estudos, se você parar no meio isso vai ser ruim, vai ficar meio quebrado, vai ficar estranho, eu tenho que fechar essas páginas, esse tópico, esse subtópico, a gente fica preso nessa coisa quadrada de que tem que estudar todas as páginas, senão se eu não conseguir fechar esse assunto vai ficar ruim, parar no meio do caminho, parar no meio da página. Que absurdo fazer isso. Não, muito pelo contrário. Faça isso. Não fique preso, noiada em ter que estudar até o fim um assunto, um tópico, um subtópico, uma aula. Para com isso, não tem nada a ver. Esquece essa coisa de colocar nessa caixinha e acreditar que é dessa forma. Não é dessa forma que o nosso cérebro aprende. Começa a estudar e vai estudando e dê o seu horário de estudo para aonde você estiver. E traga para o teu cérebro essa informação de que, olha, a gente parou aqui, mas tem mais. Caramba, o que será que vai vir amanhã? Como é que será que vai terminar esse assunto? Deixa essa janelinha aberta. Começa a estudar de forma mais quebrada. Começa a deixar essas janelas abertas para que você dê continuidade no dia seguinte, 2, 3 dias depois, quando você voltar em determinada matéria, para retornar aquele assunto. Isso, inclusive, pode te ajudar a relembrar ainda mais aquele assunto. O teu cérebro sabe que ficou aquela janelinha aberta. Utiliza isso a teu favor para que você volte depois nos estudos e aprenda mais e memorize mais, porque é exatamente isso que vai acontecer. Você fechar um tópico, por incrível que pareça, e no dia seguinte ou 2 dias depois você dar continuidade ou tentar somente revisar de cabeça aquele tópico, não é tão eficiente quanto talvez você estudar, quebrar aquele tópico no meio, no final ali, 70%, 80% estudado, e ter que retomar aquele tópico da onde você parou depois de alguns dias, algumas horas. É muito mais eficiente, é o efeito janela aberta que vai fazer você parar no meio e memorizar mais e aprender mais e potencializar a sua memória e o seu aprendizado, tá bom? Essa é a notícia que eu tinha para te dar hoje. Não fica mais noiado ou noiada em fechar uma aula, fechar um tópico, fechar um subtópico. Isso não é necessário. Aproveite o efeito da janela aberta, comprovado pela ciência, para que você consiga parar no meio do caminho e não se importar com isso, muito pelo contrário, ter a compreensão a partir de hoje que isso vai potencializar o seu aprendizado, acelerar a sua memorização. Um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho e deixa o teu comentário. Isso vai fazer o YouTube entender, né, o algoritmo, que esse vídeo é relevante e vai fazer ele propagar para mais pessoas aí que precisam dessa informação. Um grande abraço, seja consistente, seja intencional,
Foca no processo de estudo, porque a tua aprovação é inevitável. Até o próximo vídeo.